Senhor, eu decidi para sempre ser de Jesus, servir com força e esperança até o mundo acaba. Quem sabe cantar, canta. Eu não vou mudar, não vou mudar minha decisão. Eu vou entregar o meu coração, pois quero viver só pra te adorar até o mundo acabar. E eu não vou mudar, não vou mudar minha decisão. Eu vou entregar o meu coração, pois quero viver só pra te adorar até o mundo acabar. Não vou mudar minha decisão. Igreja, vou entregar o meu coração, pois quero viver só pra te adorar até o mundo acabar. Não vou mudar, não vou mudar minha decisão. Eu vou entregar o meu coração, pois quero viver só pra te adorar até o mundo acabar. Agora vamos ouvir só a igreja. Não vou mudar. Eu, o meu coração, pois quero viver só pra te adorar até o mundo acabar. Não vou mudar, não vou mudar minha decisão. Vou entregar o meu coração, pois quero viver só pra te adorar até o mundo acabar. Muito obrigado, Elder Simões, pela linda canção. Este é o momento central, onde vamos ter o pastor aqui a trazer as boas mensagens dos céus por aqui na terra. Então vamos nos concentrar e ouvi-lo. Maranata. Maranata. Cristo vem depressa, preparemos-nos. Maranata. Amém. Louvado e exaltado seja para todo sempre o Deus de Israel. O Deus que nunca e jamais perdeu nenhuma batalha. O Deus que quando fala todas as coisas obedecem. O Deus que desde Gênesis até Apocalipse é Deus. O Deus que venceu no céu. O Deus que venceu no Éden. O Deus que venceu na cruz do Calvário. O Deus que também quer vencer no teu coração. Aleluia. Amém. Nessa manhã queremos dar honras e glórias a esse Deus Todo-Poderoso. Queridos e amados irmãos, somos convidados a enaltecermos a Deus. Um dia não será suficiente. 2 dias não será suficiente. 1 ano não será suficiente. Talvez milhões de anos
não serão suficientes para agradecer por tudo que Deus tem feito, fará e já fez nas nossas vidas. Irmãos, quando nós paramos para olhar a síntese da Bíblia Sagrada, nós entendemos que se estamos todos aqui, não é porque se calhar temos muito dinheiro. Se estamos todos aqui, não é porque se calhar temos muita saúde. Mas se estamos todos aqui, é porque o amor de Deus tem nos sustentado. E nessa manhã, nós queremos dizer aos irmãos que não queremos unicamente dar glórias a Deus. Nós também queremos agradecer pelo convite que nos foi formulado para estarmos aqui na igreja de Ponta Gea para partilharmos do pão espiritual. A direção da igreja, em particular, a direção da liberdade religiosa, nós estamos inteiramente gratos pelo convite. Que o Senhor vos abençoe. Continuem chamando outros pecadores para divertirem outros pecadores também. Enquanto os pecadores vão se divertindo, nós vamos lutando para chegar ao céu. Eu queria até agradecer também ao Joel. Muito obrigado por ter sugerido o nosso nome. Que o Senhor abençoe grandemente. Estamos gratos. Para nós é um prazer e privilégio estar com vocês aqui. E nós não queríamos somente agradecer a direção da igreja. Nós queremos também agradecer a todo irmão que deixou os seus afazeres para vir aqui ouvir a palavra de Deus. Quando nós fizemos um esforço para deixarmos aquilo que é nosso e buscarmos aquilo que é do Senhor, Deus também reserva uma bênção especial para nós. E querido, que Deus te abençoe ricamente pela decisão que você tomou. E você escolheu estar no melhor lugar do mundo. Talvez você vai se perguntar se o melhor lugar do mundo é a Ponta Gea. Talvez o melhor lugar do mundo é estar lá onde está lá os teologandos, ou talvez os cantores. Não, querido, não é nada disso. O melhor lugar do mundo é estar aonde Jesus está. E nessa manhã, nós também queremos agradecer a todo aquele que veio pela primeira vez. Que o Senhor também te abençoe grandemente por isso. E antes mesmo que nós entrássemos no sermão dessa manhã, eu queria fazer a apresentação de alguns colegas que estão aqui. Me sinto na obrigação, né? Começando com o colega Valdemiro. Não vou levantá-lo porque já o Joel fez menção, mas Valdemiro é um jovem muito dedicado e é um jovem que tem lutado para ser considerado hebraísta, alguém que fala hebraico na essência, ou um linguista. Então, mais tarde, não percam, poderemos ouvir liberdade religiosa na perspectiva hebraica. Então é muita coisa, irmãos, os irmãos não podem perder. E mais do que falar do Valdemiro, já está terminando o seu curso também, vai me deixar aqui, né? Mas queria também apresentar o teologando Vasco Macuriri e o colega Marquezine. Gostaria que também se colocasse em pé para que a igreja os contemplasse, para dar uma saudação. São nossos colegas, não gostaríamos de deixar de fora. Qual é o gesto dos irmãos? Qual é o gesto dos irmãos? Os irmãos estão bem distraídos. Muito obrigado, podem se sentar. Sim. Bem, os irmãos sabem que hoje é sábado de liberdade religiosa. E a mensagem que estaremos partilhando aqui, ela vem diretamente da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. E a cada ano, como os irmãos sabem, nós temos um tema, nós temos uma mensagem especial para partilhar com a igreja. E antes mesmo que anunciássemos o tema para essa manhã, eu gostaria de fazer com que os irmãos refletissem um pouquinho. Quando nós ouvimos a expressão liberdade religiosa, o que é que vem na nossa mente? Na nossa mente, se calhar, pode nascer a ideia de processos judiciais, pode nascer a ideia de entendermos que esse conflito ocorre pura e simplesmente nos lugares mais altos, nos escritórios, a discussão entre muitos assuntos e dentre elas está a liberdade religiosa. Mas, queridos irmãos,
quando nós falamos de liberdade religiosa, se não mesmo ataque à liberdade religiosa, nós estamos falando de um conflito muito amplo. Nós estamos falando de um ponto que abrange não somente a sociedade alta, mas a todas as camadas. Como se havia dito aqui na escola sabatina, a liberdade religiosa, irmãos, está a ser afetada de tal maneira que está entrando aos poucos. E muitos países já estão a viver isso na pele, irmãos. E na nossa realidade, sem termos que ir muito distante. Quantos dos jovens são obrigados a fazerem testes no sábado? Quantos dos jovens têm perdido o emprego em função de ser provada a sua fé? Mas eu gosto da maneira como o autor deixa a questão de reflexão. Ele diz que o ponto mais alto pode não ser a tua fé em causa, mas o ponto mais alto pode ser a atitude que você tem diante da provação que você está passando. Quando você passa por provação, o que é que te vem em mente? Quando você passa por tribulação, quando você é testada a tua fé por meio da liberdade religiosa, o que é que vem no teu coração? Será o medo? Será a dúvida? Ou será a confiança? Ou será a graça? Por essa razão, queridos irmãos, nessa manhã, eu queria partilhar com os irmãos o tema desta meditação. O tema é a graça em cima do medo. E para tal, antes que entrássemos mesmo na Bíblia Sagrada, eu queria fazer uma outra reflexão. Querido, fez-se um estudo há algum tempo atrás, nos anos de 2011 a 2012, foi-se analisando que houve duas faixas etárias que passaram por períodos diferentes. E das duas faixas etárias que passaram por esse período, a primeira é dos jovens que têm 20 anos por dia, a 40 anos. Nesse intervalo, nessa faixa etária, eles começaram a viver de forma normal. E viam que o período estava acessível, estava aceitável, estava tudo bem para eles, estava tudo bom e não havia nenhuma dificuldade. Mas em contrapartida, queridos irmãos, existia outra faixa, dos 40 anos até aos 60, 80 anos. Só que essa faixa etária, quando ouve a expressão liberdade religiosa, lhes vem em mente um filme que haviam passado há muito tempo atrás. Lhes vem o momento em que eram obrigados a ter que fazer coisas que eles não poderiam fazer. Mas acima de tudo, irmãos, a história também conta aqui, apesar de alguns serem obrigados a fazer o que não podiam, alguns se mantiveram firmes na palavra de Deus. E nessa manhã, querido, eu quero refletir contigo a palavra aonde esses homens poderão se fundamentar. Eu estou no livro de Lucas, queridos irmãos. Lucas capítulo 10, versículo de número 3. Lucas está no Novo Testamento. Se a memória não me atrassoa, o livro de Lucas está após do livro de Marcos. E está antes do livro de João. Quem já achou, por favor, diga amém. Quem não achou, diga estou procurando. Quem está procurando o livro de Lucas? Assim, temos que trabalhar mais. Está procurando o livro de Lucas. Quem já achou, diga amém. Vamos lá ler em conjunto. Lucas capítulo quanto? Os irmãos têm que responder. Lucas capítulo quanto? Lucas capítulo 10. Versículo número quanto? Versículo número 3. Vamos então ler a palavra do Senhor. Diz assim. Lucas capítulo 10, versículo 3. E façam o quê? Irmãos, e façam o quê? Ide. E eu os envio como o quê? Como cordeiro. No meio de quem? Dos lobos. Vamos lá repetir mais uma vez. Faça o quê? Ide. E eis que vos envio como o quê? Como cordeiro. No meio de quem? Palavra do Senhor. Os irmãos têm que responder amém. Palavra do Senhor, irmãos? Amém. Vamos orar. Soberano Deus e nosso Pai, te louvamos e te engrandecemos, Senhor, porque Tu és Deus. A Tua palavra foi lida. E entendemos, Senhor, que por mais que a gente venha ler a Tua palavra, sem a presença do Teu Santo Espírito, nunca haverá entendimento. Pai amado, envie-nos a terceira pessoa da divindade, para que fale em nossos corações,
de modo a entendermos, Senhor, como precisamos enfrentar as dificuldades que nos avizinham. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu estou no Novo Testamento. E o Novo Testamento, queridos, é conhecido como Nova Aliança. E na Nova Aliança, queridos irmãos, é o mecanismo pela qual Deus procura salvar o povo de Israel com a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, nós lemos o Evangelho de Lucas, mas para a informação dos irmãos, o Evangelho de Lucas faz parte dos Evangelhos sinópticos. E eu sei que os irmãos sabem que a expressão sinóptico é a mesma expressão que traz a ideia de ampliar a visão, de ver de forma diferente. Ou seja, querido, quando nós sentamos no livro de Lucas, nós encontramos não somente um Jesus que se relacionava com o povo de Israel no passado, mas como também encontramos um Jesus que tem compaixão das pessoas no Novo Testamento. O livro de Lucas, queridos irmãos, é o livro que apresenta a classificação entre Jesus e o relacionamento que tem com os pecadores. Só que o interessante, queridos irmãos, é que Lucas vai narrando a sua história, contando sobre Jesus. Mas o que me chama a atenção, queridos irmãos, é que Lucas tem o seu significado como iluminado, ou aquele que recebeu a luz. E então eu comecei a me perguntar, queridos irmãos, por que Lucas é chamado de iluminado? E ali eu fui me questionando que Lucas foi um dos discípulos, diferente de Mateus, diferente de João. Por quê? Porque João e Mateus andaram com Jesus. João e Mateus viram Jesus. Mas quando nos voltamos para Lucas, queridos irmãos, nós encontramos um Lucas que mesmo que não tenha visto Jesus, Lucas prefere acreditar nas palavras de Jesus. E quando você olha no seu evangelho, no capítulo de número 1, Lucas vai deixando a maneira autêntica, ou a maneira como ele foi estruturando a mensagem que ele transmitiu. Queridos irmãos, muitos de nós dentro da igreja nos perguntamos como vamos experimentar a salvação de forma completa. Como nós vamos experimentar o reavivamento de forma completa. Mas, queridos irmãos, eu gostaria de recomendar a vocês nessa manhã a experiência de Lucas. Talvez dentro da igreja, estamos falando para jovens que se calhar ainda têm dúvida da existência de Deus. Se calhar estamos falando para jovens que talvez não sei o que estuda, mas aquilo que ele estuda lhe leva a questionar Deus, lhe leva a medir Deus no laboratório. Ele quer ver Deus agora, ele quer ver Deus no já já. Querido, permita que eu te fale, siga o exemplo de Lucas. Lucas, queridos irmãos, mesmo apesar de não ver, decidiu acreditar em Jesus e a sua vida foi completamente transformada. Aleluia. Se você quer experimentar a salvação, querido, ver é importante, mas eu quero lhe recomendar, siga o exemplo de Lucas. Mesmo que você não está vendo, querido, siga a Deus pela fé. Porque alguns que não seguem a Deus pela fé têm cometido muitos erros. Muitas pessoas que têm olho têm caído no buraco. Muitas pessoas que têm olho cometem graves erros, queridos irmãos. Mas eu nunca vi alguém que acreditou na fé no Filho de Deus e cometeu erro. Ou seja, queridos irmãos, o segredo da vitória está na fé. Porque aquele que tem fé, de maneira nenhuma vai falhar. Aleluia. Você precisa experimentar o que Lucas experimentou. Só que depois da conversão, querido, depois de ter impacto com Deus, no capítulo de número 10, Lucas vai mostrar um episódio muito profundo sobre Jesus e os discípulos. No capítulo de número 10, você vai encontrar um evento especial. Alguns autores colocam que esse evento possivelmente terá acontecido em Betânia. Mas quando você olha nos versículos, você vai perceber que Jesus, no versículo número 3, olha para todos os discípulos e lhe disse: então faça o quê? Irmão, faça o quê? Ide. Jesus olha nos discípulos, aonde estava misturado os 70 e os 12. Jesus dá-lhes a ordem. Se olharmos o texto na ideia original, vai perceber que Jesus usa o imperativo para os discípulos. Só que esse imperativo sugere que não é a primeira vez que aparece em toda a Bíblia Sagrada. O imperativo que Jesus usa para os discípulos é o mesmo imperativo que Jesus usava no Antigo Testamento quando queria ordenar a um profeta, a um homem de Deus, para que possa fazer a sua vontade.
Se os irmãos olharem para o Antigo Testamento, vão perceber que quando Deus falava nos profetas era sai e vai, levanta-se e anuncia. Ou seja, esse imperativo é o mesmo imperativo que os discípulos que estavam naquele momento estavam a ouvir do próprio Deus. E ao ouvirem o imperativo, queridos irmãos, alguma coisa acontece. Os discípulos não questionam, por simplesmente ouvem a Jesus e depois de ouvir a Jesus, começam a obedecer. E se os irmãos pararem para refletir, todo ato de obediência à ordem de Jesus resulta em bênção, queridos irmãos. Permita que eu vos conte, queridos, a bênção não é para desobediente, a bênção é para aqueles que obedecem a Deus, mesmo quando as suas vidas estão em risco. Amém, irmãos? Uma coisa que precisamos entender, muitas pessoas expulsam demônio, mas demônio não sai. O demônio nunca vai obedecer a quem desobedece a palavra de Deus. Pensei que iam falar amém. Irmãos, muitas pessoas querem viver milagres, mas são desobedientes a Deus. O milagre, irmãos, não é para quem é desobediente. O milagre é para quem obedece a Deus para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. Oi, irmãos, depois de Jesus dar a ordem que vocês têm que ir, Jesus usa a seguinte expressão, no versículo número 3. Ele diz o seguinte: eis que eu envio vocês como que? Como cordeiro, queridos irmãos. Jesus estava enviando os discípulos como cordeiro. Queridos, sabe, eu comecei a me fazer muitas questões. E as questões que me fazia, eu encontrei que o autor também se fazia. Graças a Deus concedeu. E uma das questões que estava me fazendo é: mas numa missão, é para ir como cordeiro? Será que aqui Jesus não viu bem se cordeiro era como, se cordeiro é o quê? Missão, irmãos, envolve luta. Missão envolve combate. Missão envolve guerra. E Jesus está a dizer: vão como cordeiro. Antes que entrássemos na expressão cordeiro, eu queria vos convidar à expressão e eu vos envio. Para os irmãos entenderem bem o que está acontecendo no versículo 3, é bom deixar claro. Jesus está a enviar os discípulos. E no ato de enviar, a ideia dos judeus, a ideia dos hebreus, é a seguinte, irmãos: toda vez que um mestre levanta-se para enviar alguém, senão mesmo um discípulo, o discípulo tem que ser a pessoa que mais do que ir, tem que ser representante. Os irmãos não entenderam, tudo bem. Irmãos, é o seguinte: Jesus chamou os discípulos para irem levar uma mensagem. Só que os discípulos, ao irem levar uma mensagem, não poderiam simplesmente ir, mas tinham que ser pessoas que refletissem o caráter de quem? De Jesus. Obrigado por aquele amém. Irmãos, é o seguinte. Para os irmãos tentarem entender o que está acontecendo, vou tentar fazer uma retrospectiva. Vamos lá entender. Jesus está a dizer: eis que vos envio como que? Cordeiro. Tudo bem. Jesus faz a colocação de cordeiro. Só que se você voltar atrás, no Evangelho de João, você vai entender que Jesus foi enviado do céu para quê? Irmãos, do céu para quê? Quem enviou Jesus? Irmão, quem enviou Jesus? Deus. Ou seja, todo aquele que envia alguém no contexto judeu, deve enviar para representar aquela pessoa que está a ser enviada. Quando Jesus vem para a terra, Jesus vem para mostrar a imagem de quem? De Deus. Jesus, quando veio para a terra, chamou os discípulos e disse para os discípulos: eis que vos envio como que? Os irmãos ainda não entenderam. Calma, vamos com calma. Irmãos, é o seguinte: Jesus te chama. Calma aí, vamos lá com calma. Irmãos, é o seguinte: em João capítulo 1, versículo 29, você percebe que Jesus é o cordeiro que tira o pecado da onde? Do mundo, queridos irmãos. Só que o cordeiro está a enviar homens, não para serem vistos como homens, mas para serem vistos como homens transformados. Pensei que os irmãos iam falar amém. Irmãos, é o seguinte: permita que eu vos conte. Quando Jesus chama, Ele chama para que você seja representante dele em todas as partes do mundo. Vou tocar na ferida, irmãos. O grande problema não é que Jesus está chamando para enviar. O grande problema é que os jovens de hoje não querem ser representantes de Cristo. Deixa eu falar, calma aí. Irmãos, é o seguinte: hoje, os jovens querem ser representantes do Messi e não do Messias.
Hoje, os jovens querem ser representantes do cristiano e não do Cristo que morreu para a sua salvação. Irmãos, permita que eu vos conte. A missão é de Deus. E como a missão é de Deus, é necessário refletir o próprio Deus. Por isso é que Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive aonde? A vida que vivo agora. Não vivo mais em mim, mas vivo na fé no Filho de quem? De Deus, querido. Você precisa representar Jesus. Você precisa expressar Jesus na comunidade. Só que, querido, o grande problema é que nós queremos ser abençoados, mas temos vergonha de quem nos abençoa. Esse é o grande problema que a igreja vive hoje. Não, tem parte que não é para falar, mas é para falar misericórdia. É misericórdia, irmãos. Muitas coisas que nós rimos aqui na terra, o céu está a chorar por nós. Tem jovem que está a rir aqui, mas o céu está a chorar por ele porque Jesus tem saudade. Irmãos, Jesus não envia quem não tem sua identidade. Nós precisamos ser modelos de Jesus, independentemente de quem você é, como você é, com o teu temperamento. Jesus quer te fazer o seu representante, querido. Só que quando você olha para o texto, você vai perceber o seguinte: que Jesus está a enviar os discípulos como que é? Como cordeiro. Só que quando você olha no texto e olha a expressão cordeiro, você vai entender que o texto te ensina que cordeiro é alguém que é manso, é alguém calmo. Só que a irmã White vai dizer que o texto não para por ali, não é? Não para no cordeiro. O texto para, eis que vos envio como cordeiro no meio de quê? É lobo. Lobo como que é? Irmãos. E a irmã White vê assim, Atos dos Apóstolos, na página 15, a irmã White fala assim, Jesus sabia que estava prestes a se retirar. Mas antes da sua retirada, Jesus disse, não, eu tenho que deixar claro nesses homens a missão que eles vão enfrentar. Chamou os discípulos e lhes disse, olha, amigos, vocês me seguiram tudo bem, mas tem que entender uma coisa, eu estou vos enviar como cordeiro. E como cordeiro, vocês encontrarão lobos, e os lobos vão vos perseguir. Essa palavra é para falar misericórdia, irmãos. Diferente daquele tempo, diferente do texto bíblico, é que os lobos ali se identificam como lobos, mas muitos lobos de hoje estão com fato e gravata. Essa palavra é para falar misericórdia, não é para falar amém, porque meu irmão não pode ser lobo, meu irmão tem que ser meu irmão em Cristo Jesus, aleluia. E, irmão, precisamos entender uma coisa. Jesus dizia que quando eles irem, vão passar por perseguições, vão passar por aflições. E as aflições que eles poderiam passar não seriam fáceis. Eles seriam expulsos das sinagogas. Eles seriam expulsos da cidade. Por causa de quem? De Jesus. Só que, queridos, eu gosto da maneira como o especialista Darren Book, especialista em Novo Testamento, e formou-se na área de exegese bíblica. Ele escreveu o seguinte, fazendo um comentário de Lucas capítulo 10, versículo 3. Ele escreveu assim: Jesus envia deliberadamente seus seguidores para um terreno hostil, não armados, com forças, mas com dependência a Deus e a autoridade do seu envio. Vou tentar repetir para ir com mais calma. Irmãos, é o seguinte, o texto está a dizer assim, o autor está a dizer assim, Jesus envia seus discípulos de forma deliberada. O que é deliberada? Consciente. Não é por acaso que ele envia. Ele envia consciente, até a versão apareceu mais do que consciente. Ou seja, ele envia os discípulos na certeza do que está a fazer, consciente daquilo. Só que o que os irmãos têm que entender é o seguinte, depois de enviar a palavra deliberada, ele diz assim aos seus seguidores,
para um terreno hostil. O que é terreno hostil? Terreno do inimigo. Terreno perigoso. Ou seja, Jesus não estava a enviar os discípulos por acaso. Jesus estava a enviar os discípulos na certeza que tudo poderia correr bem. Só que o que a igreja tem que entender é o seguinte, irmãos. O texto apresenta dois grupos. Apresenta cordeiro e apresenta lobos. Só que quando nós vamos entender, queridos, diferente do lobo, a ovelha, o cordeiro, se não é a mesma ovelha, é diferente. O que acontece com a ovelha? A ovelha, quando vai para um determinado lugar, para um determinado local, e nota que está em perigo, sabe o que acontece? A ovelha para e começa a procurar refúgio. Só que a ovelha não pode procurar refúgio para qualquer pessoa, porque a ovelha não aceita estranho. Os irmãos não entenderam. Os irmãos não entenderam. Os irmãos não entenderam. Irmãos, é o seguinte. Hoje, nos consideramos como cordeiro, como representantes do cordeiro. Nos consideramos como pessoas que obedecem a Deus. Mas quando vem uma dificuldade, também muito levar, olha, vamos no papai fulano, ele vai te passar um fio. Você mesmo que cordeiro também está aí. Cordeiro não aceita, porque ele não segue ninguém que não é o seu pastor. Ou seja, Jesus envia o cordeiro na batalha, sabendo que o cordeiro não depende dele. O cordeiro depende do poder do grande comandante. Aleluia. Você pode não ter forças, mas deve se lembrar de uma coisa. A tua força não vem de você. A tua força vem do Deus Todo-Poderoso. Querido jovem, tem que entender. Existem batalhas que você não está a vencer porque você está a lutar sozinho. O dia que convidares Jesus, você vai vencer, porque a tua batalha vai se tornar a batalha de Jesus. E eu nunca vi Jesus a entrar numa batalha e perdeu. Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus não é tipo Messi, um dia ganha, um dia perde, não. Ele ganha todos os dias. Pensei que ia falar amém. Assim, o do real está a gostar. Irmãos, voltando para o texto. Voltando para o texto. Lobo representa as hostes inimigas. Lobo representa um grupo de pessoas, um grupo de seres que quer combater contra o exército de Deus. Só que quando você vai olhar no texto, o texto vai lhe dizer o seguinte: toda vez que fores atacada por um lobo, você não precisa temer. Você tem que se voltar para a presença de Jesus. Irmãos, é o seguinte. Muitos lobos se têm levantado atualmente. Muitos lobos. Nos gabinetes se têm levantado lobos. Até o autor vai a fundo e ele diz que muitos líderes religiosos são como lobos. E esses líderes religiosos que são como lobos, muitas vezes vão se levantar contra aqueles que lutam para representar o cordeiro. Mas, querido, entenda. Quando as ondas se levantarem para submergirem a tua vida, lembre-se que as ondas obedecem ao mandato do Deus que você adora. E nessa manhã, irmãos, eu não sei que dificuldade você está a passar que faz com que o medo tome conta do seu coração. Eu não sei que dificuldade que como ovelha, cordeiro, te faz caminhar em lugar que você não pode ir. Querido, a liberdade religiosa será ativada nos seus extremos, ou seja, no seu tempo a grandes extremos, mas ninguém vai vencer a grande provação se agora não for fiel nas pequenas provações. E Deus deseja que essa igreja, hoje e agora, comece a ser fiel a Deus, irmãos. Comece a buscar a Deus. Sabe, existem dificuldades, dizia o autor, que corroem a nossa alma, que entram no mais profundo da alma, que muitas vezes nós não temos com quem partilhar, mas nos sentimos só. Se calhar ao partilharmos com as dificuldades, porque existem pessoas que até para aceitarem ser, ou para terem empregos, têm que se doar mesmo para talvez no patrão, para talvez no dono. Querido, entenda, se você começar a falhar nessas coisas, a tua liberdade religiosa já está pervertida. E dizia um autor, se você não está livre em Cristo, você continua escravo de Satanás. Essa parte é para falar misericórdia. Sim, porque a verdadeira liberdade é a libertação que vem do poder de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Por isso é que o Filho de Deus se manifestou. Para desfazer as obras de quem? Do diabo. Mas, querido,
apesar dos lobos serem maus, apesar do lobo ser grande, querido, apesar do lobo parecer ser gigante, que está a tentar destruir a fé daqueles que confiam em Deus, querido, eu quero lhe contar de alguma coisa interessante. Sabem, a expressão graça, que muitos de nós conhecemos como favor imerecido, ela não significa simplesmente favor imerecido. Na mente dos judeus, se eu errar, por favor, me corrija, linguista. Na mente dos judeus, a expressão graça, que é pronunciada como calma, ele vai pronunciar. Como? René. Calma aí. René. Yeah. A expressão graça, que é pronunciada como René, ela não significa somente favor imerecido. É como se fosse uma palavra composta, tá sabendo? Uma palavra composta. A primeira parte da palavra, ela traz a ideia de cerca, cerca. Por exemplo, essa Bíblia está aqui, os irmãos conseguem ver. Cerca. A primeira parte da palavra graça significa cerca. E a segunda parte significa vida. É que você não entendeu essa parte, senão você falaria amém. Está vendo diante dos inimigos que querem se levantar contra você. Você é esse que está aqui. E a graça de Jesus é essa que cobriu essa cadeira. Oh, misericórdia. Irmãos, a graça está disposta para cobrir você. A graça está disposta para cair de forma aberta na tua vida. Independentemente do medo que você tem. Eu quero lhe apresentar a graça de Jesus, querido. Independentemente da dificuldade, eu quero lhe apresentar o poder de Jesus. Confie em Deus, querido, que Ele nunca falhará. Confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Sabe, você é especial para Deus, sabe? Você é especial para Deus. E há uma experiência que eu muito uso. Irmãos, se você quiser notar o tamanho da graça que Deus disponibilizou na tua vida, jovem, entenda o seguinte. Assim mesmo já estou a terminar. Pegue uma t-shirt, uma Lacoste, uma camisa qualquer, suje uma vez, suje 2 vezes, suje 3 vezes, suje quantas vezes quiser. Talvez pode sujar durante um ano. E depois pega essa t-shirt, leva no mar. Quando chegares no mar, lava aquela t-shirt no mar. Uma coisa eu tenho a certeza, irmãos. Aquela t-shirt vai sujar o mar. Só que uma coisa precisamos entender, igreja. A parte da t-shirt que sujou o mar é a parte dos meus e os teus pecados. Essa parte é misericórdia. Mas agora tem que se lembrar de uma coisa. A parte que restou limpa, querido, é a parte do amor de Deus por você. Metade nunca se contou do amor de Deus na tua vida. Você é especial, sabe, jovem? Muitas dificuldades que você passa, você precisa convidar Jesus para estar no centro. E eu vou terminar com a seguinte experiência. Sabem, queridos? Papa Moscovo está por ali. Irmãos, há 1 ano, eu estava trabalhando na UAM. E enquanto eu trabalhava lá, os irmãos sabem que os angolanos aqui não ficam de marrala, né? Anualmente tem que pagar o visto. Sabem disso, né? Temos que pagar o visto. Só que quando chega o período para eu poder ir pagar, eu chego lá, havia esquecido um documento em Angola, que era o registro criminal. Só que quando cheguei lá, eu expliquei no secretário. O secretário me disse que esse assunto não se negocia. Ou você paga, ou você paga. Mas eu tinha o dinheiro. Só que não tinha o documento e ele não podia aceitar. Ele me disse, tua solução é ir conversar com o diretor ou voltar para casa. Fui conversar com o diretor, irmãos. A secretária do diretor me disse, esse assunto não tem negociação, volta para casa. Irmãos, voltei para casa, triste, chorando. Mas enquanto voltava para casa, uma coisa estava na minha cabeça.
Depois da multa, depois do dia de dar entrada a passar, a cada dia que passa, são 2.000 meticais para se pagar. E eu voltava para casa consciente que hoje aumentou um dia. Depois passou, irmão, passou há cerca de 1 mês e meio. Consegui o documento em online e voltei para lá. Mas antes de voltar para lá, irmãos, era muita oração, sabe, irmãos? Era muita oração. Eu partilhei aquela dificuldade com alguns amigos. Alguns me disseram assim: amigo, para o teu próprio bem, melhor não voltar para lá. Fica aqui, estuda, vai para quê? Vai para casa. Mas, irmãos, eu não podia fazer aquilo. Juntei os documentos, irmãos, fui para lá. Cheguei no secretário, apresentei. O secretário está aqui. O secretário me disse: sim, tudo bem que está aqui. Mas sabe que tem multa? Eu parei. Eu disse: sim, sei que tem multa. Ele me disse: a multa? Eu disse: eu não tenho a multa. Ele me disse: ou você volta para casa, ou vai para onde? Para o diretor. Eu disse: dessa vez eu vou para o diretor. Fui lá, irmãos. Como Deus é bom, trocaram de secretária. Obrigado por esse amém. Quando cheguei lá, irmãos, eu expliquei a situação. O assunto chegou no diretor. O diretor me mandou entrar, irmãos. Eu estou a entrar já. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegar. Eu cheguei lá e o diretor me disse: senta. Sentei ali, irmãos. Quando sentei, o diretor me disse: então você é o jovem que tem problema de vida? Sim, sim, sou eu. Ele abriu o meu passaporte e me fez uma pergunta: você veio da Angola para aqui? Eu me disse: primeiro, por que no primeiro dia você não conversou comigo, não chegou até aqui? Eu disse: me impediram. Te impediram, sim. Consegue ver quem te impediu? Sim. Você me perguntou: mas você, um jovem desse, saiu da Angola para aqui em Moçambique, ninguém te impediu no caminho? Uma secretária que vai te impedir? Eu fiquei assim, e parece que tem mesmo razão. Irmão, depois ele disse: conseguem recordar quem te impediu de chegar aqui? Eu disse: sim. Fez uma ligação. Todos subiram. Perguntou: aponta aqui quem te impediu de você chegar naquele dia. Eu comecei a olhar, irmão. Já dei conta que Deus estava no comando. Eu sei. E a senhora disse: não, mas naquele dia eu podia insistir mais um pouco. Eu disse: não, eu insisti, mas não me deixaram. Ele disse: olha, vocês mesmos que estão aqui vão juntar dinheiro para pagar os 53 mil desse jovem. Como a dívida não é vossa, não falaram amém. Não, mas o diretor disse: cuidado ao impedir aqueles jovens que Deus está a caminhar com ele. Ele disse: esse é um homem que veio fazer teologia, vocês lhe impediram de entrar aqui. E ele disse: nunca impeçam ninguém. Irmãos, repentinamente o diretor começou a chorar. Levantou-se no banheiro, foi no banheiro, começou a chorar, voltou, começou a chorar, e as secretárias, como eram todas raparigas, pediram para eu sair, ficar lá fora. Só que o assunto estava muito pesado aí dentro, que quando eles saíram, eu pensei o seguinte: me chamaram, estavam a me levar. Eu perguntei assim: como é que fica então a minha situação? Será que vão me levar? A secretária olhou para mim e me disse: o diretor vai pagar a tua dívida. Pensei que iam falar amém. Vocês, irmãos? Estava pensando assim, 43 mil, estava pensando que é fácil. Não é fácil. Deu, irmãos. Eu comecei a descer: esse senhor é quem? Esse senhor é quem? Mas, irmão, enquanto descíamos, nos levaram na sala onde se tira, como é que é? Onde se tira os dados para impressão, né? Ok, muito obrigado. Como é que é? Captação. Muito obrigado. Eu quero dizer que o irmão está... Captação e impressão, muito obrigado. Cheguei lá, irmão, sentei. O homem que estava a me atender, atendia, nada. Tentou mais, nada. Chamou o colega ao lado: por favor, vem só verificar algo aqui. Verificaram, nada. Chamaram um outro jovem de um outro setor: por favor, vem verificar aqui. Começaram a verificar, irmãos. É que, depois eu perguntei: chefe, desculpa, o que é que está a acontecer? Ele disse: o sistema não resistiu que você tem dívida. As ondas atendem ao mandar do Todo-Poderoso. Eu não sei qual é o medo que você tem que a graça não pode cobrir. Mas eu quero te falar uma coisa, querido.
o que Deus fez pelos outros, Ele também fará por você. Quando saí naquele dia aí, irmãos, eu saí naquele dia a chorar, voltei para casa. Depois de voltar para casa, veja só o que acontece. Depois me ligaram, algumas semanas depois, para ir levantar o passaporte. Quando cheguei na sala para levantar o passaporte, a secretária me viu de longe e disse para todo mundo: o afilhado do diretor chegou. Me falaram: você não pode sair daqui sem agradecer. Irmãos, eu subi lá, bem feliz. Mas o diretor me disse: oh, angolano, tudo bem? Sim, tudo bem, sim. Vim agradecer. Oh, esqueci isso, angolano. Vamos conversar no outro dia. Naquele ele estava muito apertado. Irmãos, e aquele dia passou. Só que o que acontece, queridos? Aquele dia passou. O meu visto expirou na semana passada. E eu fui lá de novo. Mas levei um presente para agradecer o diretor. Tá? Levei assim um grande conflito. E uma Bíblia nova, tudo forrado. Fui lá. Cheguei lá depois de passar todo o procedimento limpo. Então tentei subir. E me encontrei com a secretária. A secretária, como está? Tudo bem, sim. O diretor está lá. Ela me disse: não, o diretor não está. Eu perguntei: por que o diretor não está? Ela me disse: o diretor já não está aqui. O diretor foi promovido. Atualmente o diretor é o diretor a nível nacional dos assuntos das imigrações. Porque vocês não são o diretor, amém, é bem fraco. Irmãos, assim como Deus tem usado alguém para te abençoar, Deus vai usar alguém para abençoar você. Eu não sei que problema você está a passar, mas eu quero lhe falar que tenha certeza da presença de Deus na tua vida. Quantos aqueles gostariam de dizer: Deus, eu quero receber a tua graça nessa manhã? Por favor, coloque-se em pé. Nós queremos orar com você. Assim, por favor, venha. Orar por nós, assim. Venha, bonita. Vamos fechar os nossos olhos para orar. Ó Senhor nosso Deus e nosso Pai que vive nos céus, escuta, ó Deus, a nossa voz e tenha misericórdia de cada um de nós, teus filhos, que estamos aqui nesta manhã para te adorar. Perdoa-nos, Senhor, porque temos ido tão longe de ti por causa do nosso medo. O medo de perder o nosso emprego, o nosso trabalho, o medo de ser reprovado na faculdade, o medo de não ter o que comer, o medo até de morrer. Mas nós nesta manhã queremos depor nas tuas mãos todos os nossos medos, para receber da tua parte graça abundante para enfrentar a nossa vida. Graça abundante para enfrentar os nossos professores com respeito, com palavras claras, mas desejando unicamente te adorar. Queremos rogar ao Senhor graça abundante para aqueles irmãos que estão enfrentando lutas no trabalho, devido à liberdade de poder te servir, te adorar ao sábado, para que eles possam receber graça abundante, para que possam ter coragem, como Esther, para se apresentar perante o seu patrão e mostrar que te ama e que deseja te adorar, guardar os teus mandamentos. Queremos rogar ao Senhor graça abundante sobre aqueles irmãos que estão com o resultado de uma situação de saúde que lhes ameaça, lhes tira a paz, o sossego, a tranquilidade, por causa do diagnóstico de saúde que receberam, para que eles possam receber graça abundante da parte do Senhor Deus Todo-Poderoso, para acalmar as tempestades na sua mente, no seu coração, e devolver a paz, a alegria de viver, a confiança em Jesus Cristo, para que eles possam sair deste lugar na certeza de que o seu caso, a sua enfermidade, está nas mãos do Criador dos céus e da terra. Querido Deus, querido Pai, rogamos ao Espírito Santo para que possa compenetrar nos corações dos teus filhos, aqueles cujos seus negócios talvez faliram, estão com medo de não poder sustentar sua família, para que eles possam receber graça abundante para enfrentar a vida ao teu lado.
Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Agora, Senhor, nos capacite para que nós possamos viver como cordeiros, representando o Senhor na nossa maneira de ser, de estar e de viver. Para que nós possamos ter força, poder, autoridade para ir no meio dos lobos falar do teu amor. Por favor, ó Pai, dá-nos essa graça abundante, para que nós, ao irmos, possamos ter a certeza de que nós estamos a ir na autoridade, no nome e no poder de Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Senhor, para que nós possamos ter tacto, inteligência, sabedoria, o teu Espírito ao estar no meio desses seres humanos que estão possuídos pelo poder das trevas, para que nós possamos levar o teu poder e que eles possam ser transformados, para que também possam representar o Cordeiro onde eles estiverem. Obrigado mais uma vez, Senhor. Batiza-nos com teu Espírito, batiza-nos com teu poder, com tua graça, com teu fogo, e que ao terminarmos este culto tenhamos a certeza de que tu estás conosco. Sempre que as ondas do mar se levantarem, nós possamos ouvir a tua voz dizendo: sossega, Sérgio, sossega, Maria, sossega, Pedro, porque tu estás ao leme da nossa vida. Obrigado, Senhor. Abençoa o teu servo que ministrou essa palavra. Cuida dele enquanto se forma para continuar a te servir neste mundo, neste planeta Terra manchado pelo pecado. Que a tua graça visite ele acima dos problemas que ele pode enfrentar. Fica conosco, nos dê um bom sábado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós gostaríamos de convidar a irmã que estava a nos ajudar a cantar. Vamos cantar apenas a primeira estrofe e o coro. Oh, mestre. Oh, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentida que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegado seja, que seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que levam Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Senhor, nosso bom Deus, o nosso muito obrigado pela sua fidelidade. Obrigado também pela bênção que o Senhor nos concedeu através da exposição da sua palavra. Fomos poderosamente impactados pela mensagem e permita, Deus eterno, que diante das vicissitudes da vida continuemos confiando em Ti. Abençoe o seu servo e também a sua igreja. Rogamos que o Senhor nos traga de volta no momento da tarde, para que as bênçãos continuem a fluir sobre as nossas vidas. Se com cada um de nós oramos no nome de Jesus. Amém. Despedimos em seu amor
Que a graça do Senhor esteja com todos, hoje e amanhã e sempre. Amém.